nós não podemos andar segundo o que esse mundo está dizendo. Muitas vezes o mundo está dizendo uma coisa, mas Deus falou outra coisa sobre a sua vida. E eu quero falar aqui sobre palavras que você já tem na sua vida, sobre o que Deus tem te chamado a viver. Nós não devemos só constatar o que está acontecendo. Para ver que alguém está doente, ou para ver que em alguma situação difícil, você nem precisa, muitas vezes, de uma palavra de Deus. Em alguns casos, né? É só você constatar. Mas nós fomos chamados para andar por fé. Nós não andamos por aquilo que nós vemos com os nossos olhos naturais. Nós andamos por aquilo que nós vemos no espiritual, por aquilo que Deus tem nos falado. Então, Deus estava me dizendo sobre isso, que nós não vivemos por constatação, mas nós vivemos por direção de Deus, por palavra de Deus na nossa vida. Você está vendo? Seja bem-vindo você que está chegando, né? Hoje deu uma chuva aqui muito forte e nós até, na verdade, estamos aqui com algum desafio aqui. Até estamos sem nosso fundo aqui hoje, mas eu creio que vai ser especial. Olha lá, Deus estava me dando isso, que muitas vezes o que está acontecendo na terra, ou o que está até, acontecendo ao seu redor, não pode te impedir, não pode te atrapalhar de crer naquilo que Deus já tem te falado, naquilo que Deus já tem te mostrado. Olha o que diz aqui Isaías 46, versículo 10, diz assim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Muitas vezes, vou dar um exemplo prático agora, muitas vezes você está está com uma enfermidade e Jesus falou que vai te curar. Outras vezes, você está passando alguma situação, você está enfrentando ali alguma situação que parece ser o contrário do que Deus te falou, mas você tem uma palavra. Você tem uma palavra. E Deus estava me direcionando nesse sentido, de encorajar você, das palavras que você já tem recebido, do que Deus já tem te falado e do que Deus pode fazer. Muitas vezes o que nós precisamos não tem solução para os olhos naturais, não tem uma solução da terra, mas Deus é a nossa solução. Você vê isso? Então, se apega na palavra que Deus te deu, porque antes de fazer as coisas acontecerem aqui, Deus sempre vai comunicar com você. E muitos de vocês aqui já estão tendo comunicações de Deus, estão tendo palavras de Deus, e isso vai acontecer. Eu até queria ver aqui, porque hoje vocês lembram da palavra que Deus tinha me dado? A palavra que até às 16 horas, né? Até às 16 horas, alguém ia receber, da quinta-feira, alguém ia receber, né, um testemunho. E agora não sei se eu vou conseguir pegar aqui, a gente teve um desafio com a internet, né? Mas eu estava recebendo um testemunho exatamente sobre isso, né? Nós liberamos essa palavra e teve alguém especial aqui do canal e ela estava contando testemunho. Ela estava contando que ela recebeu uma visitação de Deus. Eu vou ler o testemunho para você aqui na oração do dia ou nas próximas orações. Eu vou ler esse testemunho. Tem vários testemunhos que têm chegado, e esse aqui eu vou ler assim como ela escreveu para nós, né? Uma pessoa especial aqui do canal. E o que nós vemos é que quando Deus fala, Deus cumpre. Você está vendo? Então, essa oração, o que Deus está falando com você? Ele está falando que você não deve olhar para as circunstâncias, você não deve olhar para o que está acontecendo ao seu redor, porque nós andamos por fé e não pelo que vemos. Agora, escute bem, a sua fé na realidade não muda a realidade, né? O que você está vendo na realidade não vai mudar. A fé não muda, a fé não nega a realidade. A fé nega a influência da realidade na minha vida. Gosto muito dessa frase. Então você até está enfrentando, você até está passando por uma realidade, mas o que Deus tem te falado? O que
o que Deus tem revelado para você? Sabe, você tem buscado de Deus? Sabe, às vezes é estranho. Quando nós estamos desenvolvendo uma mente celestial, você está vendo as coisas acontecendo no natural, mas através do seu relacionamento com Deus, você não está vendo aquilo de negativo que as pessoas estão vendo. Você não está vendo aquilo de negativo que a maioria está vendo. Você está vendo? A maioria das pessoas, elas têm uma tendência de entrar, sabe, de entrar ali num fluxo. De entrar num fluxo que está todo mundo daquele jeito ali. Mas muitas vezes Deus vai nos mostrar e Deus vai nos falar algo que não faz sentido para a maioria, né? Por quê? Tem pessoas que estão falando, vai vir tempos difíceis na Terra, e nós sabemos, eu mesmo tenho falado com vocês, que vão vir sim tempos difíceis sobre a Terra, mas o mundo pode estar em trevas, mas sobre ti a glória do Senhor vem surgindo, e a glória do Senhor vai nascendo sobre você. Você vê isso? Então, uma mente influenciada pela glória não vai andar segundo o que a terra está vendo ou o que a terra está dizendo, mas vai andar totalmente influenciado pelo Espírito de Deus, totalmente, sabe, guiado pelo Espírito de Deus. Então, as pessoas, me parece, que às vezes só olham o natural e querem falar, então eu acho que é assim, eu acho que é daquele outro jeito, mas na verdade não é o que a gente acha, é o que Deus está falando, é o que nós estamos discernindo de Deus. Você está vendo? Olha o que diz aqui, então, Isaías 60, agora, versículo 1, diz, levanta-se e resplandece, porque já vem a sua luz e a glória do Senhor vem raiando sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a glória do Senhor vem brilhando sobre você. Você vê isso? Então, o mundo pode estar em trevas, mas sobre ti a glória do Senhor vem surgindo. O que é que Deus tem te falado? Você vai ser guiado pela notícia da terra, ou por opiniões, ou pelo que Deus está te falando? Sabe, tem gente que vai no médico e fala que já não tem mais solução, sabe? Mas Deus está nos chamando para ter uma mente celestial. Eu estou sentindo o poder de Deus para falar isso aqui. E Deus está falando, não se apega ao diagnóstico. Gente, Deus tem sido tão bom. Eu quero que Deus me dê sabedoria, que eu vou começar, algum momento ou outro, de vez em quando eu falo algum testemunho, né? Mas eu vou falar mais testemunhos. Deus tem feito coisa extraordinária. Tem pessoa aqui que Deus nos deu, Deus falou que ia curar de problemas específicos, né? Nos rins, dores no corpo, Deus mudando o diagnóstico médico, sabe? Um dia nós estávamos no culto, Deus falou, vou operar alguém aqui. Depois, a hora que chegou no médico, o médico falou, nossa, tem uma cicatriz. Quando o médico fez os exames, falou, tem uma cicatriz. Como se alguém já tivesse feito, como se a pessoa já tivesse feito uma cirurgia. Então Deus, ele faz milagres. Os milagres são para hoje, sabe? A igreja de Atos, a igreja primitiva, é essa igreja que Jesus quer restaurar, que Deus está restaurando sobre a terra. Então, não anda pela informação da terra. Às vezes, nem tudo é o que parece. Nem tudo, às vezes, né? Às vezes mas precisa discernir. Porque tem aquela história, não julga o livro pela capa, né? Agora, muitas vezes a gente acha que, não, é isso aqui, porque está todo mundo falando. E na verdade não. O que Deus tem falado, né? A Bíblia está falando aqui, que ele anuncia o fim desde o começo e ele vai realizar toda a sua vontade. Deus vai realizar toda a vontade dele sobre a sua vida. Deus vai realizar toda a vontade dele sobre essa terra. Olha aqui agora o que diz 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Na verdade eu já citei, né? Fala, porque andamos por fé e não por vista. Isso também nos leva a pensar, a lembrar, a estar sempre com uma verdade em mente, de que nós estamos de passagem nessa terra e que Deus tem um plano eterno para a nossa vida. Agora, nesse plano eterno, ele decidiu fazer dessa forma. Como? Ele decidiu nos enviar aqui para essa terra com uma missão. E a nossa missão, sabe? A nossa missão nessa terra
é importante para impactar a eternidade de outras pessoas. O que Deus pôs na sua vida é para impactar a vida de outras pessoas. Deus quer que você seja bênção na vida dos outros através dos dons que Ele te dá, através das ideias que Ele te dá, através do trabalho que Ele te deu, através do seu dinheiro. É bom resumir como através do seu tempo, dos seus talentos, do seu dinheiro, tudo isso, sabe, nós podemos colocar a serviço da missão de Deus na nossa vida. Então, muitas vezes, quando a gente não tem discernimento espiritual e não discerne os tempos, a gente fala, não, eu estou esperando Jesus voltar. Todos nós estamos nessa expectativa. Por isso nós estamos relacionando com Ele. A Bíblia fala que o Espírito de Deus é o selo da nossa herança, né? Ele é a garantia da nossa salvação. Mas antes do retorno de Jesus, a Bíblia fala que Ele não tarda para cumprir a sua promessa, mas Ele espera que todos cheguem ao arrependimento. Como as pessoas vão chegar ao arrependimento se nós não cumprirmos a nossa missão? O Espírito Santo é quem convence, sim, mas Ele decidiu usar os homens. Deus decidiu usar pessoas imperfeitas para fazer a sua obra. Então, através do seu tempo, dos seus talentos, ou de algum negócio que Deus te deu, dos seus recursos, através dessas coisas, Deus, ele tem uma missão, Ele tem algo a ser realizado nessa terra. Você vê isso? Então, Deus tem me falado muito sobre desenvolver uma mente celestial. E eu sei que é difícil nos dias que nós estamos vivendo. Porque até muitos que até andam com Jesus têm a tendência de olhar muito como a terra está olhando e não como Deus está olhando. Então eu quero orar agora para Deus abrir os nossos olhos espirituais, para Deus nos ajudar a enxergar como Ele está enxergando e nos ajudar a cumprirmos a nossa missão. Sabe? Você não pode ver como a maioria até dos crentes estão vendo. Por quê? Porque se você está aqui, é porque Deus tem algo diferente para você. Deus tem algo diferenciado. O que é isso? Deus quer que você seja guiado pela voz dEle e não pela constatação da terra, mas pela voz de Deus, pela visão de Deus, pelo que Deus tem te falado. Eu estou sentindo o poder de Deus aqui nessa oração. Eu falei para vocês aqui, nós estamos com um desafio hoje, que nós estamos sem nosso fundo musical. Nós tivemos um pequeno problema com a internet, né? Mas o que aconteceu? Deus me deu essa palavra aqui. Sabe, o cristão, às vezes, ele pode ser meio estranho. Em que sentido? A situação, tem várias pessoas falando uma coisa, mas Deus põe dentro de você que é outra, sabe? Tem várias pessoas com uma perspectiva da terra, nunca vai ser curado, nunca vai ser transformado, essa situação nunca vai mudar, mas lá dentro de você Deus falou, tenha esperança porque eu falei, porque eu vou fazer, porque eu vou agir. Você está vendo? Aí tem pessoas que olham e falam assim, isso aqui nunca vai acontecer, isso aqui nunca vai mudar. E Deus fala, eu sei como agir, eu sei como fazer, eu vou fazer porque é a minha vontade. Você está vendo? Então, é exatamente isso que nos leva a entender sobre o caráter de Deus aqui em Isaías 46:10. Né? É claro que ali tem sim um contexto, mas o que nós podemos aprender nisso que Deus tem nos falado aqui é do caráter de Deus. Quer dizer, a forma de Deus agir. Né? Eclesiastes também fala que Deus tem o tempo e a forma, né? Mas a questão é que Ele vai fazer toda a sua vontade e toda a vontade dele na nossa vida. E você vê que Deus, Ele escreveu um plano para cada um de nós. Deus estabeleceu uma vontade para a nossa vida, né? A Bíblia fala que Ele escreveu todos os nossos dias no seu livro, mesmo antes de qualquer um deles existir. Então, não fica com a mentalidade negativa, mas abra o seu coração para receber a mentalidade celestial. E vamos começar a partir de hoje a enxergar o que Deus está enxergando na nossa vida pessoal, o que Deus está enxergando na nossa família, na missão que Ele tem na nossa vida. Eu declaro que Deus está abrindo a sua visão espiritual e Deus está tirando toda incredulidade, toda negatividade, e Ele está colocando em você agora o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Agora tem uma outra questão também. Tem épocas que tem coisas que podem acontecer que está todo mundo feliz, mas Deus te dá uma outra perspectiva, que algo também precisa ser transformado. Você vê?
Então, andar com Deus é o que nós precisamos. É o que nós precisamos, né? Para que a vontade dele venha ser realizada na nossa vida. E assim eu creio que vai ser extraordinário. Eu sei que vai ser especial. Vamos orar? Coloca aí seu pedido de oração. Coloca aí seu pedido de oração. Escreve aí: eu tenho meu pedido de oração. Eu tenho recebido testemunhos aqui de vocês todos os dias, né? Eu tenho lido, tenho lido alguns testemunhos. Hoje a minha esposa também leu alguns testemunhos para mim, né? Do que Deus tem feito. E tem sido muito, muito, muito especial, né? Deus tem sido muito bom. Eu quero agora, nós vamos orar, né? E, na verdade, eu vou declarar primeiro aqui o Salmo 91, como o Senhor tem nos direcionado, e nós vamos orar. Você coloca aí seu pedido de oração, e eu quero orar nesse sentido, para Deus tirar toda a negatividade, e você começar a enxergar a vontade de Deus para a sua vida. Ele tem uma vontade específica para você. Pai, no nome de Jesus, nós nos apresentamos com confiança agora na sua presença. Pai, eu peço agora que o Senhor venha nos dar a cada dia uma mente celestial, que nós possamos entender que nós estamos nessa terra para um propósito do Senhor. Nós estamos aqui por uma missão celestial. Nos ajuda a viver a nossa vida dessa forma, sabendo que o Senhor tem um propósito, que o Senhor tem algo específico na nossa vida. Eu peço que o Senhor venha dar forças para cada um aqui, na vida profissional, no trabalho, nos negócios, no ministério. Pai, também peço que o Senhor venha fortalecer as mães, os pais, as famílias. Pai, eu peço que o Senhor libere uma força agora especial. A Tua palavra diz que o Senhor tem o poder de nos fortalecer com grande poder no homem interior. Pai, eu chamo a existência também agora os milagres. Tudo aquilo que foi roubado de pessoas que estão aqui, a saúde ou alguma situação em que o Senhor precisa agir em favor de pessoas que estão aqui. Eu peço agora que o Senhor venha se manifestar. Eu chamo a existência agora os milagres, as manifestações de poder e a paixão pela sua presença de volta. Pai, desperta o primeiro amor em cada um que está aqui, em nome de Jesus. Pai, eu peço agora sobre cada casa, sobre cada família, se houver alguma enfermidade, eu declaro cura agora em nome de Jesus. Eu declaro a presença de Deus nessa casa, sobre essa vida, em nome de Jesus. Pai, nos tira de todo embaraço. Pai, nos livra da negação do propósito que o Senhor tem na nossa vida e nos ajuda a viver aquilo que o Senhor tem. Pai, eu peço que o Senhor venha nos ajudar, tira todo o bloqueio, todos os impedimentos e nos ajuda a viver a sua perfeita vontade para a nossa vida, em nome de Jesus. Glorifica o seu nome, Pai, em cada vida que está aqui. Pai, essa mãe, esse pai que tem orado pelos filhos, pessoas aqui que têm orado pelos filhos, eu peço que o Senhor venha de uma maneira especial agora, agir em cada pedido de oração, pessoas que entraram aqui para orar por outros. Pai, eu oro também por mães e pais aqui, Pai, por gestações, eu oro também, Pai, para que o Senhor venha cumprir promessas, Pai, que o Senhor tem feito sobre mulheres que querem ser mães, em nome de Jesus. Eu estava no culto ontem e eu citei um pouco com vocês aqui, mas acho que eu preciso citar um pouco a mais, que eu creio que vai ser uma confirmação ou algo de Deus para alguém que está aqui. Eu estava no culto ontem, eu vinha recebendo alguns pedidos de oração de mulheres grávidas ou mulheres querendo engravidar. Só que isso passou para mim, né? Passou uns 2 dias, já tinha passado, acho que foi segunda-feira que eu recebi algumas coisas assim, outros dias. E aí na quarta-feira, durante o culto, Deus falou comigo assim, aquela moça, né? A moça, ela foi pela primeira vez do culto com o esposo, e aí Deus falou comigo que ela tinha algo na região da barriga dela. Parece que primeiro eu falei da região do lado esquerdo, depois eu falei que Deus está tocando no seu ovário. Na verdade, antes Deus me deu que ela tinha enfrentado perdas, e depois Deus me mostrou um bebê. E aí ela começou a ser muito tocada por Deus, depois o esposo também. Eu falei, faz sentido essa palavra? Eles levantaram a mão, né, confirmando ali, e Deus falou comigo algumas palavras para eles, sabe? E aí
durante a oração da madrugada de ontem, né, Deus me despertou, Deus falou assim comigo: você percebeu que eu tenho te chamado para, que você tem recebido pedidos de oração, e eu te dei revelações sobre mulheres que perderam o bebê, e eu não conhecia a moça, foi uma revelação sobrenatural. Mulheres que perderam o bebê, ou mulheres que têm vontade de engravidar, ou mulheres que engravidaram, está com alguma dificuldade na gravidez, né? Aí Deus fez a pergunta para mim, e aí eu discerni que Deus está querendo também que eu ore nesse sentido. Você vê? Sempre que Deus está enviando profetas, sempre que Deus está enviando pessoas com um destino especial, sabe, para a terra, sempre que Deus está fazendo algo numa geração, o inimigo já começa a desconfiar e ele começa a querer atrapalhar o que Deus está fazendo, né? Então ele tenta impedir que uma geração venha a nascer. Foi assim com Moisés, né? Moisés, você conhece a história, ele precisou, quando ele nasceu, ele precisou ficar escondido, depois teve toda uma estratégia para preservar a vida dele. Foi assim com Jesus, né? Então, eu sinto, eu tenho a impressão sobre isso, e eu declaro saúde em ventres aqui em nome de Jesus. Eu declaro saúde em ventres e declaro a bênção de Deus sobre gravidez em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus por isso, né? Tem mulheres que não querem, né? Mas é uma intercessão para alguém, né? Então, glória a Deus por isso. Gente, vamos declarar aqui o Salmo 91. Vamos declarar o Salmo 91 e nós vamos agradecer. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo, você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, você não será atingido. Somente com seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse: o Senhor é meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada, nem o mal lhe sucederá, nem o mal lhe sucederá. Não fica com medo não, Deus está te protegendo. Quando Deus revela, quando Deus fala, não é para gerar medo, é para gerar libertação. Olha lá, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito. Nem o mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. E aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz: porque a mim se apegou com amor, eu livrarei, eu protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, eu o livrarei e glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Pai, nós te agradecemos por esse momento na sua presença. Nós te agradecemos. E eu peço agora a sua bênção, que o Senhor fortaleça a cada um que está aqui agora, em nome de Jesus. Não olha como a terra está olhando, e não olha como a maioria está olhando. Não, você precisa ver o que Deus está falando com você em cada situação, o que Deus está falando sobre a terra. Mesmo que tenha alguma perspectiva negativa, você precisa colocar isso diante de Deus. Você está vendo? Porque tem uma coisa chamada atração negativa, né? Então, se você falar uma coisa positiva, ela tem sim um impacto, mas às vezes uma coisa negativa, para a maioria das pessoas, tem a tendência de ter uma atração maior, mas não vai ser assim com você não. A partir de hoje nós vamos ter essa mente celestial, nós vamos nos conectar com o Espírito Santo ao ponto de falar: está acontecendo isso aqui, eu estou falando isso aqui, estão falando isso aqui, mas eu vou ficar com o que Deus está me falando. Você está vendo isso? Olha lá, esse aqui é o nosso livro, você pode adquirir através do WhatsApp 19995883146, né? E aqui na descrição também tem as formas de ofertar. O primeiro link aqui dos comentários, eu vou deixar o grupo do canal, e é importante você entrar lá, tá bom? Estamos sempre aqui, quando? 7h30 da manhã,
7 da noite e 23h59. Compartilhe essa oração com alguém, né? E até o nosso próximo encontro. Até lá.